E nós vamos falar hoje, então, sobre diversidade religiosa e fundamentalismo. Essa conferência, essa apresentação está baseada, eu diria, 75% na obra da estudiosa, mestre em religiões comparadas, especialmente nas religiões abraâmicas, Karen Armstrong, uma ex-freira inglesa que perdeu a fé e foi redescobrir a religião em Jerusalém, tendo contato com os judeus e com os muçulmanos. Como se costuma dizer, um anão nas costas de um gigante fica muito maior que o gigante. Assim sendo, eu tenho que dar crédito ao trabalho da Karen Armstrong, que tem uma ONG, uma ONG, muito importante chamada Charter for Compassion. Essa apresentação, essa palestra está baseada principalmente nesse livro, né, Campos de Sangue, Religião e a História da Violência, da Karen Armstrong, que eu recomendaria como dever de casa para complementar as informações aqui colocadas, muitas delas pinçadas desse livro. E aí temos também ao lado uma foto da Karen, né? E como surgiu a ideia da produção desse livro, que influenciou decisivamente na construção dessa palestra, dessa apresentação. A origem desse livro teve por origem o trabalho que a Karen Armstrong faz na tentativa de entender o interrelacionamento das três religiões de origem abraâmica, né? Ou seja, por ordem de aparecimento, o judaísmo, o cristianismo e o islã. E como ela viaja para muitos países do mundo e tratando desse tema, em alguns momentos, até mesmo em táxis em Londres, em uma conversa com o motorista de táxi, ela deixou escapar que trabalhava com religiões, com apresentação, com falas sobre religiões. E aí o motorista de táxi emitiu rapidamente uma opinião que é um consenso, né? Emitiu uma opinião, esse motorista emitiu uma opinião que é um consenso na cabeça de muitas pessoas de que a religião em si é a grande causadora da violência, dos males da humanidade. Haja visto tudo que se fala nos jornais de hoje sobre fundamentalismo, jihad, etc. Então, ela resolveu produzir uma obra, ela resolveu investigar detidamente o assunto e produzir uma obra, que é esta, né? Campos de Sangue, Religião e a História da Violência, aonde ela analisou detidamente a história da religião e o surgimento da violência acoplado ou interrogação produzido através da religião. Então, nós vamos falar um pouco sobre o que seria as origens da violência, né? Evidentemente, logo nas primeiras páginas do livro, a gente percebe que a Karen Armstrong já começa a deslindar no livro, mostrando que a religião não é violenta em si. Muito pelo contrário. Entretanto, a religião foi usada como bode expiatório para cometer atos violentos. Mas, essencialmente, a religião não produz violência. Como o motorista de táxi teria dito para Karen, em Londres, que a religião
e outras pessoas também manifestaram essa opinião de que a religião é causadora de guerras e de violência, ela fez então esse trabalho de investigação. E aí, pegando os livros, conversando e olhando os livros, de historiadores, e especialmente de historiadores militares, ela chegou rapidamente a uma conclusão. Conclusão essa dada por esses historiadores também, e especialmente historiadores militares. A origem das guerras, tem motivos mais complexos, pura e simplesmente, de que uma religião ou uma filosofia religiosa. Então, os motivos são vários, né? Esses motivos são vários, mas o principal seria a competição por recursos escassos. A competição por recursos. Então, países que, por exemplo, não têm petróleo e dependem do petróleo, invadem ou tomam medidas para ocupar países que têm petróleo. É um recurso escasso. Houve um momento na história em que, aos poucos, se produziu uma separação entre a Igreja e o Estado. Esse motivo de separação, essas disputas, né, de poder entre o rei e o Papa, deram origem a uma separação. Isso aconteceu especialmente depois da Guerra dos 30 Anos e depois da Reforma. Porque aquelas confusões entre reforma e contra-reforma, quem tem direito de decisão final sobre assuntos religiosos? É o Papa ou é o rei? Né? Então, houve muita discussão sobre esse assunto. E isso levou o quê? Levou a uma separação da Igreja e do Estado. Mas antes era absolutamente normal, né? O governo do Estado e da religião era tudo junto, né? Como na época dos faraós, que eram reis divinos, por exemplo, ou nas monarquias, em que o rei governava por direito divino. Se o rei governava por direito divino, por que ele tinha que prestar obediência a um papa? Isso causou muita dissensão, muita briga, né? E aí tinha uma coisa interessante, e tem uma coisa interessante nisso, é que quando você tinha um poder só governando, quando você tinha um rei sacerdote governando, e a religião dava sentido a todas as coisas, era, vamos dizer assim, sob certos aspectos, mais simples a governança. Não havia uma dualidade de comando, não tinha um rei e um papa, ou um presidente e um papa. Era uma coisa unificada. Isso facilitava, de certa forma, a governança, né? O rei tinha um direito divino. E a religião, completamente ligada ao Estado, dava uma base social, e um sentido à população que depois ficou meio fragmentado quando houve essa divisão. Porque aí nós temos uma autoridade, são duas. Houve uma certa fragmentação aí. E o homem precisa, é um ser social e ele precisa de ter um significado. Não basta crescer, nascer, reproduzir. Tem que haver um significado, um sentido na vida. Né? Estamos aqui com vários psicólogos que estão tentando ajudar as pessoas a responder essa questão: qual o sentido da vida? Ou os filósofos, qual o sentido da vida? Para que vivemos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Né? E essa questão de busca do sentido da vida, quando você perde esse norte que era dado pela religião, você vai procurar esse sentido em outros lugares. E, por incrível que pareça, a violência e a guerra seria uma outra forma de dar sentido à vida.
Então, a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. Como a Karen Armstrong coloca nos seus livros, né, como eram as sociedades antigas, né? Você tinha a sociedade dos caçadores, coletores, caçadores, né? E nessa sociedade de caçadores e coletores, a tecnologia era muito incipiente. Então, para se caçar um animal muito maior e muito mais poderoso que um homem, era necessário um trabalho de grupo. Não dá para encurralar um mamute e assustá-lo e forçá-lo a saltar de um precipício, um animal monstruosamente grande, com uma pessoa só. Dificilmente conseguiria fazer isso. Ele seria pisoteado. Então, era necessário que a tribo toda se unisse, talvez usando fogo, né, fazendo barulho, para assustar os animais numa determinada direção de um precipício, para conseguir matar um animal desse porte. Nesse caso, quando a tribo era de caçadores e coletores, todas as pessoas tinham o mesmo valor, o mesmo potencial, o mesmo valor, trabalhavam juntos. Não existia ninguém, não tinha uma classe nobre. Não tinha ninguém que ficava se coçando em casa e os outros iam trabalhar. Era vitalmente necessário que todos fossem coletar alimentos e caçar. Entretanto, quando a sociedade se tornou uma sociedade agrária, que se desenvolveu, quando a sociedade se tornou uma sociedade agrária e se desenvolveu o domínio das tecnologias agrícolas, né, o que aconteceu? Começou a se produzir comida na quantidade tal que permitia que algumas pessoas não necessitassem ir para o campo capinar, trabalhar, cultivar. Aos poucos, então, foi se formando uma casta, um ápice da pirâmide, né, vamos dizer assim, que seria aquilo que seria a nobreza. E essas pessoas, porém, que ficavam em casa, entre aspas, ficavam em casa, elas começaram a ocupar sua mente com outros assuntos e, aos poucos, foram fazendo crescer, desenvolver aquelas tecnologias, né? E isso vai dar origem à arte, isso vai dar origem à ciência, isso vai dar origem a um certo progresso material. Com esse crescimento de uma sociedade agrícola, com o crescimento com essa sociedade agrícola, porém, houve uma necessidade de ampliar. Na medida que a população aumentava, era necessário plantar mais, né? Ocupar mais terras e plantar mais. Nisso, tribos começam a se encontrar umas com as outras e, de repente, uma outra tribo não concorda que aquela terra seja usada por uma tribo diferente e não para delas mesmas, né? E aí começa a estabelecer corpos militares ou grupos para proteger aquele pedaço de terra que é considerado de uma tribo específica, para defendê-lo, aquele espaço, ou para conquistar novos espaços. Isso vai dar origem a conflitos. Neste livro, né, O Campos de Sangue, a Karen chama a atenção para a constituição do cérebro do ser humano. O ser humano, seu cérebro, ele não nasceu pronto. Ele se desenvolveu ao longo do tempo, né? Então, é aí a teoria do cérebro triplo. São 3 camadas, né, que o cérebro possuiria. A primeira seria o cérebro, a primeira do ponto de vista mais primitivo, seria o cérebro reptiliano. O segundo, o intermediário, seria o límbico, né? E o terceiro, o neocórtex, né? O novo córtex, né? O cérebro reptiliano, esse reptiliano vem de réptil, né? Como era o homem quando ele tinha somente o cérebro reptiliano em atividade? O cérebro reptiliano, basicamente, se ocupava das seguintes coisas: se alimentar, fugir ou lutar e se reproduzir. O cérebro límbico, ele apareceu junto com os mamíferos.
E aí tem uma coisa interessante, porque o cérebro reptiliano, os lagartos, as serpentes, esses animais normalmente não cuidam dos filhotes. O máximo que um crocodilo faz, uma mamãe crocodilo faz, é pegar os filhotes, ouvindo os piados, vamos dizer assim, dos pequenos crocodilos. Ela pega os crocodilos quando saem na boca, gentilmente, né, por incrível que pareça, e coloca no rio, para eles não serem devorados por predadores, pássaros, lagartos, etc. Mas é o máximo que acontece nesse nível. Então, o cérebro reptiliano não tem absolutamente nada a ver com empatia, mas os mamíferos têm uma ligação aí, tem essa questão da empatia, porque um filhote de mamífero, ele não consegue normalmente, né, poucos deles conseguem normalmente nascer e sobreviver sozinhos, como os répteis conseguem, né? Os hominídeos, os macacos, né, os primatas em geral, se eles abandonarem os filhotes assim que eles nascem, todos morrerão, né? Não tem a menor condição de sobreviver. Bom, então aí você tem o princípio da empatia. E esse princípio é muito importante no que vai acontecer o seguinte, que é o aparecimento do neocórtex. O neocórtex tem a ver com o quê? Com o pensamento e com o raciocínio. Em vez de lutar como réptil ou fugir como réptil, o homem moderno, apesar das manchetes de jornais e TV aparentemente dizerem o contrário, tem a capacidade de argumentar, de raciocinar e de pensar, né? Ele tem a capacidade do autocontrole vem do neocórtex. Exatamente por isso, nós chegamos num ponto aí do desenvolvimento humano em que essa empatia que iniciou-se com o cérebro, com o aspecto límbico do cérebro, de cuidar dos filhotes, né? E que cresce através do neocórtex, do raciocínio e do autocontrole, né? Porque eu discuti filosoficamente com a pessoa, não tenho que matá-la. Porque eu discordei politicamente da pessoa, que é do partido ABCDUF, eu tenho que espancar essa pessoa, né? Porque eu tenho autocontrole, eu tenho raciocínio, eu tenho o neocórtex funcionando. Então, esse desenvolvimento do cérebro límbico e do neocórtex vão dar origem à empatia. E essa empatia é que faz com que, quando você vê uma criança na beira de um poço, não importa qual seja a raça, a cor, o gênero, se ela vai cair e você está próximo o suficiente, você a salva. É automático isso aí. Com esse desenvolvimento do cérebro, mostra o nascimento dessa empatia, e a Karen dá um exemplo interessante que acontece no deserto do Kalahari, quando um nativo fere um animal com uma flecha envenenada, e o veneno, a ação dele é mortal, mas é lenta. Aí o caçador, ele se aproxima do animal ferido e ele chora porque o animal está morrendo. Ele faz os mesmos gestos ritualísticos que o animal faz quando está morrendo. Porque existe uma empatia. Ele sabe que tirar a vida de um animal é errado, mas ele não tem outra solução porque ele precisa se alimentar. Naquelas condições, infelizmente, não tem latas de carne de soja, não tem tofu, então ele não tem outra opção, né? Então, existe todo esse ritualismo porque há uma dualidade entre a culpa que ele sente de matar o animal e a necessidade, né? Mas a religião, qual a ligação dela com a violência, né? O que é uma religião? O que uma religião faz, né? A religião tenta restabelecer o equilíbrio entre o espiritual e o humano. Dentro dessa tentativa de restabelecer esse equilíbrio, esse contato entre o ser humano e o espiritual, são feitos rituais. O que são esses rituais? São reapresentações, são revivências, são repetições
de acontecimentos cósmicos, cosmológicos ou míticos, né? E quando se faz um ritual, por exemplo, na missa, que se apresenta a hóstia, que diz que é o corpo, e o vinho, que diz que é o sangue, você está reatualizando um evento que aconteceu com Jesus há milhares de anos atrás. Você está trazendo para o presente a energia, você está trazendo para o presente o arquétipo daquele acontecimento. Né? Você está tentando, através desses rituais, restabelecer uma ordem no caos. Né? E isso, essa reapresentação, estabelece a conexão do homem com o divino, e isso dá sentido à vida. Entretanto, na medida que o homem se afasta do essencial da religião, ele procura outras coisas que dão sentido. O que é outras coisas? Quais são as outras coisas que dão sentido? Sexo, drogas, e um amigo meu diria rock and roll, né? Então, sexo, drogas, música, arte e, lamentavelmente, guerra. Essas são as coisas que dão sentido à vida do homem comum. Aí vocês vão me dizer, mas guerra dá sentido? Que coisa esquisita, como assim guerra dá sentido? Então, muitas pessoas presentes assistiram um filme chamado Encontro com Homens Notáveis, que é sobre a vida de Gurdjieff, Georges Ivanovich Gurdjieff. E tem o filme é extremamente simbólico, e tem um trecho específico que eu quero mencionar, que é um momento em que há uma briga entre dois colegiais, né? Dois garotos no internato, em Kars, né? na velha Rússia, por causa de uma menina. E aí, eles resolvem fazer um duelo, para ver quem vai ficar com a menina. Mas como eles não têm armas, eles vão fazer um duelo de canhão. E é muito peculiar o duelo, porque o duelo é o seguinte, eles simplesmente vão para detrás dos alvos, dos canhões. Ou seja, quem sobreviveu ao bombardeio de canhão, ganhou o duelo. Mas é um duelo ao acaso, e extremamente perigoso, evidente. Né? Os dois garotos vão e ficam deitados em covas, que são buracos de bala de canhão, atrás dos alvos dos canhões, onde o exército imperial russo treina. E aí os canhões começam a ser disparados, um deita num buraco, outro deita no outro, e ficam quietos lá. Daqui a pouco chega o exército e começa a disparar canhões para treinar. E um dos garotos fica levemente ferido. E aí os garotos se arrependem profundamente daquela experiência translocada, e o Gurdjieff, quando jovem, vai acudir o outro garoto que ficou ferido, leva para casa e tal, e quando esse garoto está sendo em casa tratado, o rapaz vira para o Gurdjieff vira para esse rapaz e começa a conversar, e o rapaz pergunta para ele assim, como seria não estar aqui? Ou seja, como seria estar morto? E aí nos livros do Gurdjieff, ele chama a atenção que nesses momentos em que a pessoa está realmente a ponto de perder a vida, está correndo risco de vida, ela está presente. Ela realmente está presente naquilo que é chamado por muitos de aqui e agora. Né? Aquilo que o Buda diz, você está acordado? Jesus fala, levanta e anda. Se ele está falando levanta e anda, é porque as pessoas, na verdade, estão dormindo. Estão num baixíssimo estado de consciência. Né? Daí que a palavra Buda quer dizer acordado, não quer dizer dorminhoco. Né? Então, quando a pessoa está com o risco de perder a vida, sob risco de perder a vida, ela fica completamente focada, a mente fica completamente acesa e focada naquele momento. E isso acontece quando? Na guerra. Acontece muito. E você está combatendo ao lado de uma pessoa que é um camarada de armas, que é uma pessoa que está ali correndo risco de vida junto com você, e ele também está ali focado com medo de perder a vida e tendo que, infelizmente, tirar a vida de outras pessoas. Então, essa é uma experiência muito forte, né? E isso acaba
De certa forma, a guerra é uma rendição aos impulsos do cérebro reptiliano. É o mais primitivo que tem no ser humano. Brigar ou fugir, né? Nós estamos na tela com a imagem do imperador Ashoka, né? E o imperador Ashoka é um dos imperadores indianos mais conhecidos no Ocidente, porque depois de uma batalha, ele governou de 273 o período é 273 a 232 a.C. E ele teve uma percepção direta da violência e da realidade. Quando, depois de uma batalha, né, a batalha de Kalinga, para dominar um determinado reino, foram mortos 100.000 pessoas. Então, vocês podem imaginar 100.000 pessoas mortas, né? Aliás, talvez não seja melhor imaginar, né? 100.000 pessoas mortas na espada, no arco, na flecha, né? E ele, vendo aquela montanha de cadáveres, ele então se arrependeu amargamente daquilo e se transformou em budista. E produziu os famosos éditos de Ashoka, que estão espalhados em pedra pela Índia inteira, construiu hospitais, né? Construiu hospitais até para animais, para receber animais, tratar animais, né? Ele condenou completamente a violência e implementou o budismo por toda a Índia. Mas o Ashoka não pôde, um detalhe, o Ashoka não desmobilizou o exército dele. Ele não poderia fazer isso, né? Se o Ashoka, convertido ao budismo, tivesse acabado com o exército, quanto tempo duraria o reino dele? Muito pouco tempo, né? Então, fica sempre essa contradição, né? Apesar dele ter se adaptado ao budismo e condenar a violência, ele não pôde desarmar o exército porque o restante do mundo não era budista e não tinha a mesma forma de pensar como ele. E eu queria voltar com relação à história de que a guerra dá sentido à vida, com o que aconteceu com os veteranos de guerra do Vietnã, né? Um veterano do Vietnã dizia a seguinte coisa: a pior coisa é viver em tempo de paz. Um veterano de guerra disse isso. A pior coisa que tem é viver em tempo de paz. Odeio o que aquele pico de adrenalina significava. Aquele pico de adrenalina de estar na guerra, de poder morrer a qualquer momento, mas aquela sensação de foco e de presença, né? E a adrenalina, né? Que aquilo dava. Odeio, ele disse que odiava isso. Mas por quê? Porque aquela adrenalina significa, aquele estado de adrenalina, de foco que ele tinha naquele momento, envolvia o contexto da guerra. Então ele odiava aquilo. Mas ao mesmo tempo ele sentia prazer. Mas eu o adorava. Quando ele voltou terminou a guerra, não tinha mais aquele estado de foco, de presença. Então, o que leva um homem a se alistar numa guerra? Busca de sentido, de significado, fuga do tédio da vida cotidiana. A mesma coisa que leva as pessoas para os mosteiros. Só que um parece que se rende ao reptiliano e o outro usa o neocórtex um pouquinho mais. Talvez aí o neocórtex iluminado pelo aspecto mental superior, como diria o nosso irmão Edmar na palestra anterior. E uma outra pesquisa interessante sobre, porém, essa questão da empatia, que se desenvolveu com o tempo, é que 80% dos soldados americanos, na Segunda Guerra Mundial, evitavam de atirar nos inimigos. Atiravam para errar. Os soldados atiravam para errar. Não atiravam nas pessoas. Especialmente se fosse assim muito próximo, tivesse à vista. Eles evitavam fazer isso, né? Isso é uma pesquisa feita por generais. Para fazer com que o soldado atire, mate uma pessoa assim, a distância curta, sem dó, sem piedade, o trabalho de pesquisa psicológico diz o seguinte:
o soldado deve ser desconstruído, treinado de forma, em geral, brutal, com privação de sono, ameaças, ritualizadas ou não. O soldado chega num ponto em que ele é desumanizado tanto quanto o inimigo. Porque não dá para matar um Gandhi, né? Como é que o soldado vai atirar numa pessoa? Ah, esse senhor, ele toma conta de orfanatos, ajuda velhinhos, distribui comida para os pobres. Como é que você vai matar uma pessoa dessa? Não, você tem que dizer que ele é um demônio, um comedor de criancinha, né? Se você não desumanizar, você não consegue combater aquela pessoa. Bom, uma das colocações que se faz é que existe um conflito entre Oriente e Ocidente, e que esse conflito entre Oriente e Ocidente teria começado principalmente a partir das cruzadas. E as cruzadas seriam guerras religiosas, em que o Ocidente teria ido libertar Jerusalém e as terras consideradas sagradas pelos cristãos dos muçulmanos. Entretanto, o que gerou as cruzadas, originalmente, não foi isso. Essa libertação de Jerusalém dos muçulmanos foi uma desculpa até, em grande parte, em boa parte, foi uma desculpa, né? Por quê? Porque já nessa ocasião havia aquela disputa que antes mencionei entre os reis e os papas, com relação ao governo, né? Com relação à governança, aos direitos divinos de governar. Quem coloca quem no lugar? O rei autoriza o papa ou o papa sagra o imperador? Essa é uma discussão que começou por volta de 1073, com Gregório VII e Henrique IV, né, imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? E esse Gregório VII, ele, no final da história, ele foi deposto, né? Ele foi, depois de excomungar Henrique IV, ele foi deposto pelo imperador, né, e preso. Bom, Urbano II, né, chamou uma cruzada por interesse de manter o seu poder político contra o poder laico. Além disso, havia uma questão de distribuição de terras na Europa. Não havia terra suficiente para ser distribuída para tantos nobres. Então, uma forma de fazer uma cobertura para essa discussão foi despachar as pessoas para o Oriente Médio, né? E isso foi um desastre absurdo, né? As cruzadas foram um total desastre. Não só porque criou aí uma mitologia em cima de um Ocidente guerreiro vitorioso, como atraiu uma atenção negativa dos muçulmanos para os ocidentais, né? Se vocês pesquisarem o que aconteceu numa cidade que fica no sudoeste de Alepo, chamado Maara, baseada nos cronistas franceses de época, vocês vão ver que os franges, ou seja, os francos, os franceses, chegaram ao ponto de comer carne humana, de cercar uma cidade islâmica, muçulmana, cidade de Maara, negociar a paz. Quando eles se renderam, eles mataram 100 mil pessoas em 3 dias. E depois comeram os muçulmanos assados e fritos. Mas essa prática foi relatada, por cronistas franceses da época, não por cronistas muçulmanos, que você poderia dizer que inventaram a história. Não, foram cronistas franceses. Raoul de Caen relata isso nos seus livros, né? E aí, um arcebispo de Dole, chamado Baudry, ele diz o seguinte: comer os infiéis é ainda fazer-lhe guerras.
devorar os infiéis, devorar os muçulmanos, é uma continuação da guerra. Ou seja, tá ok, pode comer. Coisa que muçulmano nenhum faria, né? Seria comer carne humana. Bom, mas nós estamos falando sobre violência, sobre religião, sobre fundamentalismo, sobre fanatismo, e o que isso tem a ver com religião, o que isso tem a ver com violência, né? A palavra fundamentalismo, ela não é de origem árabe, não tem nada a ver com o mundo árabe, né? O que é o fundamentalismo? Doutrina ou prática das religiões que interpretam de modo literal as escrituras sagradas. Movimento religioso que, originado entre os protestantes dos Estados Unidos, é definido pela interpretação literal da Bíblia e não do Alcorão. É da Bíblia, não é do Alcorão. Bom, é interessante também mencionar que a palavra jihad quer dizer esforço, não quer dizer guerra santa, né? Essa é uma tradução equivocada, né? A palavra árabe para jihad é harb, né? Entretanto, na língua latina existe a expressão guerra santa. Guerra santa quer dizer proelia, proelia sancta, quer dizer guerra santa. Essa expressão, guerra santa, existe em língua latina, né? Aqui nós temos em tela um grão-mufti, é o grão-mufti da Arábia Saudita, né? Abdulaziz ibn Abdullah al-Sheikh, né? Né? Que condenou a violência e o suicídio utilizado por determinados grupos que dizem que são islâmicos, que dizem que são fundamentalistas, né? Aqui houve uma troca de posição dos slides, né? Que, como a gente falou sobre fundamentalismo, está aí o criador do movimento fundamentalista, né? Que dá origem, inclusive, à palavra, né? Que é o movimento Quaker, né? Ou os Quakers, né? Quakers, né? Que pretendeu estabelecer a restauração da fé cristã original, né? Que criou a Sociedade de Amigos, e eles vão para os Estados Unidos, dá origem aos fundamentalistas norte-americanos. Eu estou batendo nessa tecla do fundamentalismo porque a impressão que se tem é que o fundamentalismo é uma questão islâmica. Não, não é, né? Fundamentalismo é uma questão religiosa global, que lamentavelmente envolve todas as religiões, né? E a gente vai estranhar, inclusive, as religiões que eu vou apresentar como fundamentalistas, como movimentos fundamentalistas, né? Que é quase inimaginável. Aí nós temos em tela um quadro mostrando os diferentes pontos de vista, né? Então nós temos uma moça de biquíni dizendo assim, olhando para uma moça uma mulher suponho que seja uma mulher de burca, né? Não dá para dizer muito bem, mas possivelmente uma mulher de burca. A moça de biquíni diz assim: tudo coberto, menos os olhos. Que cultura dominada pelos homens? E a moça de burca olhando para a moça de biquíni dizendo: nada coberto, apenas os olhos, que a moça está de óculos escuros. Que cultura dominada pelos homens? Né? Então, são duas coisas antípodas, e aí você vê como a visão costuma variar de cultura para cultura. E voltando à questão do fundamentalismo, nós temos tido, recentemente na história moderna, uma série de atentados à bomba cometidos por pessoas e por homens chamados bomba, né? Com cintos explosivos, né? Quem não conhece muito bem essas histórias de geopolítica, de história política, de geopolítica, talvez não perceba que não foram os muçulmanos que inventaram essa tática de terrorismo. Essa tática foi inventada, né, pelos tamis, né? Existia um grupo chamado Tigre de Libertação Tamil no Sri Lanka. Esse grupo, ele é da etnia tamil. Ele é um grupo da etnia tamil,
e ele queria fazer uma independência de parte do Sri Lanka. E eles, então, em 26 anos de guerra contra as autoridades do Sri Lanka, eles eram da etnia Tamil, que vem do sul da Índia, tinha apoio no sul da Índia, e eles queriam fazer independência de um pedaço do Sri Lanka. Eles entraram em conflito com a administração do Sri Lanka, com o governo do Sri Lanka, e em 26 anos eles cometeram 260 atentados suicidas, né? Dos atentados suicidas acontecidos no Líbano, na década de 80, dos 38 atentados cometidos, 8 foram feitos por muçulmanos, 3 foram cometidos por cristãos e 27 por socialistas. Então, essa não é uma violência específica islâmica, né? E o objetivo de tudo isso, naturalmente, ele é um objetivo político, não era um objetivo religioso. Portanto, a religião não estava especificamente por detrás desses ataques, né? E uma coisa interessante é que esses fundamentalistas, esses fanáticos, e aí uma coisa interessante é que a palavra fanático, né, vem do latim, que quer dizer aquele que pertence ao templo, aquele que é inspirado pelos deuses. Fanático é aquele que é inspirado pelos deuses. Eu diria que fanático, baseado nessa informação, inspirado, não seria, se ele é inspirado pelos deuses, deuses abre aspas e fecha aspas, né, na verdade ele é um possesso, né? É uma pessoa que está possuída, né? Não está inspirada exatamente, acho que ela está possuída, né, com um objetivo nefasto. E nós vimos então, nesse slide anterior, né, está colocado fora de posição, o Sheikh Abdullah al-Sheikh, que é o maior mestre religioso da Arábia Saudita, condenou completamente o suicídio utilizado como arma, né? Bom. Esse que apareceu era filho desse Sheikh. Não. Você vê o nome dele, Ibn, não sei o que, Abdullah. Ele é filho do Abdullah, que era o Sheikh. Sim, ele é filho de um outro Sheikh. Nós temos em tela a imagem do Bernard Lewis, né? E o Bernard Lewis foi que criou uma expressão muito perigosa que é choque de civilizações, né? O trabalho dele está baseado no Oswald Spengler, 1880-1936, que escreveu um livro chamado A Decadência do Ocidente. O Oswald Spengler conta a história colocando em períodos. E ele fala, então, nesse livro sobre a decadência do Ocidente e conta a história e a influência que a cultura, ele divide a história como civilizações. E cada uma dessas civilizações, evidentemente, tem aspectos culturais. E desses aspectos culturais, o mais importante, né, um dos mais importantes é a religião. O Bernard Lewis, né, que é um acadêmico britânico, especialista em história do Islã e na interação do Islã com o Ocidente, ele escreveu um livro, né, ele criou a expressão choque de civilização e escreveu o livro As Raízes da Raiva Muçulmana. Bom, baseado no Bernard Lewis e nessa expressão choque de civilizações, esse escritor americano conservador escreveu um livro, utilizando a frase do Bernard Lewis, ele escreveu um livro chamado Choque de Civilizações, onde ele defende basicamente que as alianças modernas seriam feitas a partir de um determinado momento, elas seriam feitas a partir de ele diz o seguinte: as grandes divisões entre a humanidade e a fonte dominante de conflito será cultural, portanto, religiosa, cultural, né? As grandes divisões serão feitas baseadas na cultura. Então, ou seja, ele advoga que povos que têm a mesma cultura vão se juntar.
E povos que têm culturas diferentes vão se combater. E o principal componente cultural, no caso, seria religioso. Então, todas as nações islâmicas vão se juntar e combater o Ocidente, e todas as nações cristãs vão se juntar e combater o Oriente Islâmico. Essa é a teoria dele, né? Só que a teoria dele é desmontada por uma pessoa que estudou em Londres e que era muçulmana e que tinha parentes xiitas e sunitas na sua família, né? E que governou o Paquistão, que é Benazir Bhutto, e foi assassinada por movimentos fundamentalistas. Ela ganhou o prêmio Nobel. Então, a Benazir Bhutto contesta essa teoria, né? Por quê? Se nós formos ver como estão os conflitos hoje, você vai perceber que não é bem assim, uma união pura e simples, cultural de um lado e do outro, para se combater ou para se defender. Então, por exemplo, os Estados Unidos e a China têm diversos confrontos por conta do quê? Por conta de Taiwan, por conta do Mar da China, que é chamado Mar da China, né? E essas brigas por conta de que é? Por que a China quer determinada área do mar? Porque ali são rotas estratégicas de comércio, onde passam navios, que levam as suas exportações, levam e trazem as suas exportações e importações, e são áreas importantes do ponto de vista político, militar. Ou seja, qual é a religião que é praticada na China? Essa religião que é praticada na China tem confronto com o que é praticado nos Estados Unidos? Não. Quando a Iugoslávia se dissolveu e quando surgiu o caso da Bósnia e Herzegovina, a Guerra da Bósnia, né, quando a Iugoslávia se dissolveu em vários estados, em vários países, os sérvios, que são cristãos, brigaram com os muçulmanos, evidentemente islâmicos, muçulmanos, como o nome diz, e com os croatas, que são católicos. Mas os sérvios são cristãos, os croatas são cristãos. Eles não deveriam se unir, segundo a teoria do Samuel Huntington? Não. Eles brigaram, né? A Inglaterra e a Irlanda não são cristãs e não brigavam, né? A China e o Vietnã não eram comunistas e brigaram? Brigaram. O Iraque e o Irã não são muçulmanos, um xiita, outro sunita, e não brigaram? Brigaram. O Iraque não invadiu o Kuwait, que era muçulmano, os dois eram muçulmanos, invadiu. Então, essa teoria do choque das civilizações, a Benazir Bhutto chama a atenção para o fato de que ela pode ser uma teoria autojustificável. Eu digo que esse personagem pensa diferente de mim, que ele é meu inimigo, e coloco isso nos jornais e nos livros. Ao ler tal declaração, ele vai se sentir ameaçado e vai então querer cumprir essa profecia de que ele é um inimigo, ele vai se tornar um inimigo. Então, a Benazir Bhutto chama a atenção para essa profecia auto-aplicável. E aqui eu tenho exemplo de várias guerras que aconteceram no mundo e não foram causadas pela religião, né? A Primeira Guerra Mundial não foi causada por religião. A Segunda Guerra Mundial não foi causada por religião, né? São sempre questões econômicas, divisão de terras, de colônias na Ásia, na África, no caso da Primeira Guerra Mundial, né? No caso da Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versailles, imposto à Alemanha, foi o estopim da Segunda Guerra Mundial, né? A Guerra do Golfo foi causada pela invasão do Kuwait, né? O Iraque devia dinheiro ao Kuwait e, em vez de pagar a conta, invadiu o país vizinho, assim, anexando, tornou-se uma província iraquiana e assim não tinha que pagar a conta. Isso entre outras coisas, né? Aí nós temos a Benazir Bhutto, né? Esse livro é um livro muito importante para quem quer entender se é possível ou não existir islamismo, democracia no Islã, e se democracia é contraditório com o governo islâmico,
né? Então, nós temos aqui o livro da Benazir Bhutto, que foi assassinada, infelizmente, em 2007. E aí, como nós estamos falando sobre se a religião produz violência ou não, e parece-me que a exposição até aqui tem mostrado que não é o caso, né? A religião não produz violência, nós vamos apresentar alguns testemunhos da boca desses sábios religiosos, sobre o que eles acham sobre violência, o que eles pensam sobre violência. Então, nós temos aqui Santa Teresa de Jesus, né? Teresa de Jesus, que fala, está em espanhol, né? Ela diz o seguinte: de devoções absurdas e santos amargos, amargurados, livra-nos, Senhor. De fanáticos, de possessos, né? Livra-nos, Senhor. Bom, e é claro que esses atos de fundamentalismo, né, de pseudo-muçulmanos, né, como o em extinção ISIS, nós temos alguns exemplos desagradáveis que aconteceram no Iraque, né, com a minoria Yazid, né, que é uma religião que não é muçulmana, não é cristã, né, e foi perseguida, né, barbaramente por pessoas que se diziam muçulmanas, mas na verdade não eram muçulmanas, né? Aí você tem o êxodo dos Yazid, né? E aí, por incrível que pareça, nós temos também, já que nós estamos falando em fundamentalismo, como eu disse, existe fundamentalismo em todas as religiões, desgraçadamente, né? E aí nós temos o Time, né, com um monge budista na capa, né, a face do terror budista. E aí o nosso querido Dalai Lama comentando esse assunto. Dalai Lama condena ataque a muçulmanos em Mianmar. Existe uma minoria étnica, minoria bastante grande até, em Mianmar, chamada Rohingya, né? Os Rohingyas, que são descendentes dos Bengali, do pessoal que saiu de Bangladesh, foi para Mianmar e está há dezenas e dezenas de anos vivendo em Mianmar. E então eles não são reconhecidos como povo de Mianmar, né? E são perseguidos incrível que pareça, e mortos pelos budistas, né? Aí nós temos um mapa da imigração dos Rohingyas, né, em Mianmar. E aqui uma frase do Dalai Lama condenando, né, a perseguição, né? Aí ele diz o seguinte, que os atos praticados, né, esses atos praticados contra os Rohingya em Mianmar são atos de alguns indivíduos maldosos que não representam o budismo, né? E aí o Dalai Lama também diz que qualquer pessoa que se entrega à violência não é um genuíno budista ou muçulmano, né? E ele diz assim, eu quero dizer a estes budistas birmaneses, quando você enfrenta algum problema, por favor, visualize o rosto de Buda. Se Buda estiver lá, ele certamente protegerá nossos irmãos e irmãs muçulmanas. Então, essa é a palavra do Dalai Lama com relação ao terrorismo budista, né? Ao fanatismo budista em Mianmar, que é já considerado um genocídio, né? E aí nós vamos nos encaminhar para o encerramento dessa apresentação com a regra de ouro, né, que a Karen Armstrong redescobriu, né? A regra de ouro que Karen Armstrong descobriu com espanto no coração das diferentes tradições religiosas, éticas e espirituais, embora formulada com pequenas diferenças e explicitada de várias maneiras da sua intervenção. Na sua intervenção, costuma exprimir-se de forma negativa. Não faças aos outros o que não desejas que outros te façam. E de forma positiva, faz aos outros o que desejarias que os outros te fizessem. E eu coloquei alguns exemplos, né? Que talvez o mais antigo seja Confúcio, né? Que diz, não, repete e é a base da Karen Armstrong. Não faça aos outros o que você não quer que seja feito a você. Confúcio. O Rabino Hillel,
Um pagão veio a eles e ofereceu para se converter ao judaísmo. Se o rabino pudesse recitar todo o judaísmo enquanto ele ficava em pé em apenas uma perna. O rabino Hillel ficou em uma perna só e disse: aquilo que é ruim para você, não faça seu vizinho. Isto é a Torá. O resto é comentário. E estuda-os. O rabino Akiva: ame ao próximo como a ti mesmo. Um exemplo cristão. Santo Agostinho disse: as Escrituras ensinam apenas a caridade e não devemos deixar a interpretação, eu coloquei, do texto, até que encontremos uma com compaixão. Muhammad, né, o profeta: nenhum de vocês é realmente um fiel, um crente, até que ame o outro como você mesmo. Como a você mesmo. O Alcorão diz: por isso prescrevemos aos israelitas que quem matar uma pessoa inocente será considerado como se tivesse assassinado toda a humanidade. O Sheikh Sufi Ibn Arabi: meu coração é capaz de todas as formas, uma clausura para o monge, um templo para os ídolos, um pasto para as gazelas, a caaba do peregrino, as tábuas da Torá, o Alcorão. O amor é a fé que eu professo. Não importa onde seus camelos virem, a verdadeira fé é minha. Aí nós temos a frase de Baha'u'lláh, né? O criador da fé Bahá'í: a terra é um só país e os seres humanos são seus cidadãos. E um depoimento do Emir Abdelkader, né? Que salvou de 10 a 12 mil cristãos na Síria de morte, né? Que ele diz o seguinte: todas as religiões trazidas pelos profetas de Adão a Maomé são baseadas em dois princípios: a exaltação do Deus mais elevado e a compaixão por suas criaturas. Além desses dois princípios, apenas ramificações nas quais as diferenças são irrelevantes. Gandhi: toda a humanidade é uma família só e indivisível. E, só para finalizar, né, eu coloquei aí qual seria a resolução para o fundamentalismo, qual seria a resolução para o fanatismo, qual seria a solução para isso. A solução é conhecer o próximo, conviver e conhecer com o próximo, e respeitar as diferenças, ter um pouquinho de tolerância, não ser um fanático, um possesso, porque quem está possesso muitas vezes não está possesso por espíritos divinos, né? Então a Malala dá o exemplo dela, né, lutando contra o fundamentalismo, né? E ela diz o seguinte: eu acredito sinceramente que a única maneira que nós podemos criar uma paz mundial é através não só da educação das mentes, mas também dos nossos corações e nossas almas. Muito obrigado.